Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Consultoria do Grupo GTM Web, todas as quintas aqui para você, respostas às suas perguntas, às suas dúvidas que você encaminha aqui para os nossos consultores e que a gente responde aqui no Momento Consultoria. Se você quiser participar, quiser mandar o seu e-mail, pode mandar para consultoria@gtmweb.com.br e nós selecionamos aí uma delas e trazemos aqui para responder para você e para todos os outros colegas dos nossos municípios, aí, servidores municipais que trabalham nas administrações tributárias. E a pergunta de hoje vem do auditor fiscal lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. Lagoa Santa, o Paulo Márcio dos Santos, Paulo Márcio de Santos, que é auditor fiscal da Receita Municipal lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. E em nossa cidade temos o Parque de Material Aeronáutico, que é um órgão do Poder Executivo Federal, e a legislação municipal atribui que os órgãos públicos a responsabilidade é de fazer a retenção e o recolhimento do ISS de seus prestadores de serviço. Isso acontece no município há bastante tempo, só que recentemente o órgão, no caso o Parque de Material Aeronáutico, é um órgão federal, começou a se recusar a fazer essa retenção, alegando que sua autarquia federal não está obrigada a fazer a retenção do ISS. Entende aqui o Paulo Márcio dos Santos, auditor fiscal lá de Lagoa Santa, de que sim, uma autarquia não tem essa imunidade tributária para esse efeito, né, de retenções, e que deveria aplicar a legislação à retenção do ISS, que estaria de acordo. E pede a nossa opinião se o órgão federal é obrigado a fazer a retenção do ISS, como prevê a legislação do município de Lagoa Santa. Deve sim, Paulo. Deve, e assim como todos os outros municípios que obrigarem instituições, órgãos estaduais, municipais, federais, empresas privadas do seu município, de acordo, obedecendo à Lei Complementar 116, devido no seu município, portanto, pode sim haver a retenção dessas empresas situadas lá no seu município, desses órgãos, inclusive da esfera federal, inclusive da União. A gente sabe que isso está acontecendo, Paulo, e outros colegas municípios devem estar recebendo isso, em razão de dois pareceres da PGFN, o parecer 171 de 2013 e o parecer 1269, especialmente esse de 2015, que tem levado aí os órgãos federais a se recusarem a fazer a retenção do ISS do tributo do município. Muitos dos nossos municípios que têm aí ligação com o CIAF têm efetivamente sentido isso, surpresa, que a União não está querendo fazer mais as retenções dos serviços tomados e devidos aos nossos municípios que nós lhe atribuímos na nossa legislação. Isso é um fato lamentável. Esses dois pareceres, vocês podem ler, o 171 de 2013 e o 1269 de 2015, eles absolutamente não são defensáveis, eles vão recorrer lá ao artigo 150 da Constituição Federal, e o que diz lá o nosso artigo 150? Que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços um dos outros. Aqui ninguém está atribuído sobre o patrimônio, sobre a renda ou sobre serviços da União algum tipo de retenção, né? São sobre serviços de terceiros. Até nesse momento nós estamos apenas referindo a responsabilidade tributária de reter e fazer o recolhimento do tributo. Não se justifica essa situação toda, absolutamente o fisco, a União, no caso, está equivocada, os municípios devem seguir nessa linha de raciocínio, eles estão acertados, a PGFN está tentando dar uma amplitude ao artigo 150 que não existe, né, que não é real, e digo mais, tanto não é real, que a própria Receita Federal, recentemente, está nos atribuindo aí a retenção, uma nova definição sobre o imposto de renda retido na fonte, está nos atribuindo uma possibilidade que é nosso, o imposto de renda retido na fonte dos servidores.
mas agora o imposto retido da fonte dos prestadores de serviço, nós devemos reter e recolher. Olha, a própria Receita Federal, em 2015, que a partir de uma consulta na COSIT, é que define isso também em relação a nós. Quer dizer, então nós não devemos fazer a retenção mais dos prestadores de serviço, afinal de contas, é também um caso idêntico de alegação à sustentação dos pareceres da PGFN, o 171 e o 1269 agora de 2015. Tá? Que dizem que não poderíamos fazer a retenção de serviço porque isso se enquadraria na imunidade recíproca. Desse mesmo modo, não deveríamos mais fazer a retenção do imposto de renda dos prestadores de serviço que prestam serviço ao município e que agora a Receita Federal, através de uma solução de consulta da COSIT 166 de 2015, diz que nós estamos obrigados a fazer a retenção do ISS de serviço, do imposto de renda, aliás, das empresas prestadoras de serviço às prefeituras e recolher aos cofres da União, né? E que só ficaria conosco aquele imposto de renda retido na fonte dos nossos servidores. Ora, se isso também vale para nós, valeria também para a Receita Federal e nós não teríamos que reter absolutamente nada desse tributo para a União. Então é lamentável esses dois pareceres, eles não se sustentam e não baixem a guarda para o enfrentamento dessas questões. Sigam fazendo os lançamentos, inclusive se tiver que autuar o responsável tributário, que no caso é a União, autue, cobre as diferenças, lance, inscreva em dívida e execute, porque a União é devedora da sua responsabilidade. Se ela não cumprir com a sua responsabilidade, na sua legislação tiver multa para isso, aplique as multas, porque esse parecer da PGFN não se sustenta. Tá certo? Então ficamos por aqui com mais um Momento Consultoria. Agradecemos toda a turma lá de Lagoa Santa, Minas Gerais, ao Paulo, auditor fiscal, e mande a sua pergunta para cá, que a gente responde aqui toda quinta no Momento Consultoria. Abração!